Escrever, 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 limpar e exercitar. Essa foi uma dica que ela deu em uma entrevista para novos escritores. Beatriz Bracher é uma das fundadoras da Editora 34 e já conquistou diversos prêmios. No ano passado, Anatomia do Paraíso foi eleito o melhor romance pelo Prêmio Rio de Literatura. Ex-aluna de letras da PUC-Rio, Beatriz participou do ciclo de debates Língua Afiada. Escritoras tomam a palavra na Caixa Cultural e agora conversa com a TV PUC-Rio. O mercado literário no Brasil, ele ainda é dominado pelos homens? Como a figura da mulher está inserida nele atualmente? Eu acho que você tem mais editores homens, muito mais editores homens do que editoras mulheres, e certamente mais escritores homens do que escritoras. Eu acho que eu atribuo isso, principalmente na parte dos escritores. Na parte dos editores, não sei bem, mas dos escritores, menos há um preconceito dos editores, porque principalmente já de uns 20 anos para cá, quer dizer, se um escritor é mulher, se é escritora, isso tem conquistado mais espaço na mídia, a mídia está atrás de escritoras mulheres, os festivais também, isso tudo. Eu acho que eu já fui editora, né? Fui editora da Editora 34 por 8 anos e a gente recebe menos originais de mulheres. Então eu acho que é uma questão, que não é que não seja uma questão do machismo, mas a cultura machista está atuando bem antes, lá com 8 anos, 9, 10, 11, quando você se forma, quando você se alfabetiza, quando você começa a pensar o que você gostaria de ser, parece que existe menos liberdade da mulher em pensar em ser uma escritora, em se expor dessa maneira, em batalhar por isso. Em uma entrevista, a senhora disse que não acredita que exista uma escritura feminina. Assim, a literatura feita por homens ou mulheres tem diferença? Eu acredito que não. Tem pessoas inteligentes que eu considero que acham que sim, mas eu não consigo avaliar que diferença seria essa. Porque, por exemplo, você pode falar numa literatura militante feminista que seria escrita por mulheres. Se você pega o Ibsen com Casa de Bonecas, não existe nada mais militante feminista do que isso. Você fala de características de uma certa suavidade, intimismo, um prolongamento, um detalhismo das descrições, muita coisa ligada à criança, ao feminino. Se você pega Proust, é isso tudo que eu falei. Então, não tem, ou uma coisa mais fluxo de consciência, tipo Virginia Woolf poderia, né? Tem isso, a própria Clarice Lispector tem um pouco, muita coisa ligada ao sexo feminino, a uma coisa da sexualidade mesmo. Você pega o monólogo da Molly Bloom no Ulisses e é isso. Então, qual seria a característica da escritura feminina? Eu não vi descrita ainda isso. E isso que você ouve um pouco falar, a literatura de mulher é assim, é assado, eu vejo nos homens. Então, vamos dizer, eu não me convenci ainda de quais características diferenciariam a literatura da mulher escrita por mulheres da escrita por homens. Sim. Falando sobre a ditadura um pouco, que foi o tema da sua mesa no evento na Caixa Cultural, como a memória contribui para a superação da violência? Eu acho que ela não contribui. Talvez individualmente, você repensar e trabalhar a violência que foi cometida com você mesmo, né? Mas para o país, a gente não pode falar em superar a violência, é um país violentíssimo hoje em dia. Então, e superar, vamos dizer, a ideia de que um governo militar seja um governo violento e autoritário, seja um governo melhor do que um governo democrático, não? Na verdade, é o exercício da democracia diário, e sempre pensando que a violência está aí à solta, o autoritarismo está aí. Não é que a qualquer momento ele vai chegar, não é uma questão de paranoia, mas é que se a democracia não for realmente representativa, as pessoas não estiverem sendo ouvidas,
não fará muita diferença se é autoritário ou democrático o governo. Então, eu acho que a memória tem a ver com muitas outras coisas, mas não com superação da violência. Recentemente, o seu último romance, o Anatomia do Paraíso, venceu tanto os prêmios Rios quanto o São Paulo também de literatura, né? E como a relação entre o homem e a mulher é desenvolvida nele? Bom, tem dois protagonistas, o Félix e a Wanda. E o Félix é um estudante de literatura fazendo mestrado no Rio, ele é de Minas. E a Wanda, ambos são jovens, em torno de 22, 23 anos. E a Wanda, ela é assistente de autópsia e estuda por conta própria para prestar o vestibular de medicina no final do ano. Ambos moram em kitnets, no mesmo prédio em Copacabana. E vamos dizer, o que eu tentei fazer foi construir cada um dos personagens com a sua biografia, o que eles faziam, o que eles pensavam, mas muito a linguagem que eu usava para descrevê-los. Então, apesar de ser todo o livro em terceira pessoa, a narrativa em terceira pessoa, é como se o narrador da Wanda fosse diferente do narrador do Félix. O narrador da Wanda é muito objetivo, frases mais curtas, não descreve o pensamento interior dela, as ações dela tem muitas que se repetem e tem uma coisa muito cronológica, você sabe quando é manhã, tarde, noite, o que ela está fazendo e o que ela pensa parece que não... Você entende a personagem dela pelas ações dela. E o Félix você não sabe muito bem onde que ele está, se está no quarto, se está na praia, se está na padaria, que hora do dia que é, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, porque o que vem é o pensamento dele sobre o Milton, sobre o poema Paraíso Perdido, que ele estuda e que ele mistura com a vida dele, isso tudo. Então, já começa por aí a diferença entre o homem e a mulher nesse livro, né? Não que isso seja característica do homem ou da mulher. Até, vamos dizer, em certo sentido, a expectativa é que a mulher seja mais subjetiva e o homem mais objetivo. E é diferente, né? O oposto, nesse caso. Mas o assunto do livro é o feminino e o masculino, muito, além dos personagens. O poema de Milton é um poema que trata da expulsão de Adão e Eva do paraíso. E a figura de Deus, a relação dele com Adão como pai e filho, essa densidade muito forte dessa relação e a mulher como algo completamente acessório e necessário para satisfazer Adão, para que Adão tenha uma companhia, porque Adão se sente incompleto. Então Deus faz Eva. E o que mais importa ali é o amor de Adão por Eva e não tanto Eva. Por outro lado, é um amor muito bonito, é um amor muito intenso, muito... Então, assim, o livro, o Félix estuda isso e o livro, as ações do livro, a maneira do Félix viver e da Wanda viver, um pouco não nos mostra, mas eu acho que como ainda é presente, sabe, essa visão, como isso importa na nossa vida, no nosso cotidiano, na maneira que a gente faz e pensa as coisas. Então, acho que o livro trata desse assunto sem ser de uma forma, espero, proselitistas. Sim. E nos cinemas, a senhora já fez parceria com o Sérgio Bianchi, por exemplo, e assinou os roteiros de Cronicamente Inviável e Os Inquilinos. Na verdade, Cronicamente Inviável, eu assinei o argumento. O roteiro é do Gustavo Steinbeck com o Sérgio Bianchi. Sim. Porque o Sérgio Bianchi, eu tinha... estava já fazendo editora, né? já trabalhando, e ele me chamou para escrever um roteiro. Eu acho que em volta de 93, talvez, não sei. E é o roteiro do que viria mais tarde a ser o filme Cronicamente Inviável. Quer dizer, é a história do que viria a ser o filme, porque daí eu comecei a escrever, ele me ensinou, eu não sabia escrever, nem era escritora ainda publicada, né?
E a gente foi escrevendo, fizemos um roteiro que hoje em dia, relendo, eu vejo que é muito mais literatura do que cinema. E chegou um momento que eu vi que escrever um roteiro é um trabalho período integral e que eu tinha a editora, onde eu trabalhava, e tinha os filhos também, ainda não muito crescidos, e que eu não ia poder seguir em frente. Então ele pegou esse roteiro que nós escrevemos juntos e usou como argumento para o roteiro que ele escreveu com o Gustavo depois. E a senhora pensa em novas incursões por essa linguagem, assim como uma adaptação do último livro? Na verdade, eu acho que eu nunca adaptaria um livro meu para o cinema. E um deles está sendo adaptado, o Antônio, o romance meu. Mas eu não me meti no roteiro nem nada. Eu acho assim que eu consigo dar o melhor de mim em literatura do que em cinema, do que na escrita de roteiro. Mas eu gostaria de tentar de novo, assim, não. Na verdade, eu escrevi um terceiro, que foi com Karin Ainus, que é o roteiro do Abismo Prateado. E assim, muitas vezes eu estou pensando, cinema é uma coisa que eu adoro, estou pensando em cinema, mas acho que, enfim, a literatura é mais a minha praia. Muito obrigado, viu, Beatriz? A TV PUC agradece. Bruno Barros para a TV PUC. Obrigada.